A paz do Senhor Jesus, estamos de volta no nosso podcast Bíblia, um Tesouro Escondido e estamos dando continuidade ao livro de Levítico e neste episódio nós vamos entrar no capítulo 9. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com os nossos pastores, pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor aos nossos irmãos, amigos. Pastor Diniz Cipreste, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, irmãos. O texto base para esse episódio está no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Mais uma vez, pastor Diniz, até como o pastor Diniz mencionou no episódio anterior, Deus, ele é um Deus que ordena. E quando o homem obedece, ele é o grande beneficiado. Nós falamos da consagração do sacerdote, de Arão e seus filhos, ou seja, o preparo para o trabalho, para ministrar o culto que Deus requereu. E agora nós vamos olhar um pouco sobre o culto em si, aquilo que eles fizeram, aquilo que agradou a Deus, esses elementos do culto que agradam ao Senhor. Pastor Diniz, podemos iniciar agora com os sacerdotes consagrados, preparados para agora cuidarem do ofício diante da presença do Senhor e do povo. Como você falou mais uma vez aí, é como Deus ordenou. Mas é interessante também nesse capítulo que uma das coisas que Deus ordenou foi o sacrifício. Então, aquilo que nós já falamos no capítulo 8, quando estudávamos o 8, o sacrifício é porque alguém nos deu isso, alguém se ofereceu em nosso lugar, morreu por nós. A alma que pecar, essa morrerá. O homem ele é digno de morte, o salário do pecado é a morte. Mas aqui está o dom gratuito de Deus, que é a vida. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o tipo do sumo sacerdote, mas ele é o sacrifício também, como nós vimos. Então nós vamos ver no capítulo aqui que o culto ao Senhor, ele vai começar com sacrifício. Porque toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, se lá o sacerdote tinha, como o Fernando falou aqui no capítulo passado, sangue no polegar, sangue na orelha, sangue no dedão do pé, para caminhar, para ouvir a voz do Senhor, para trabalhar na obra de Deus, para ser capacitado, aqui no culto também, o culto começa com sangue, o culto começa com sacrifício. Tudo na obra de Deus, o que nós apresentamos primeiro a Deus é aquele que nos justifica. Eu só me achego a Ti, ó Deus, porque Deus ofereceu Jesus para morrer no meu lugar, para ressuscitar e me dar vida em abundância. Então o culto começa assim. O culto é uma ousadia daquele que se apresenta pelo sangue, por aquele que deu a sua vida por nós. E aí nós vamos ver uma coisa maravilhosa, porque ele vai falar aí, no verso que você leu, de que o resultado de quando você faz o que Deus estabeleceu é a glória. Você vai ver a glória de Deus. Isso fala do verdadeiro culto. Isso nos traz muita coisa, muito ensino para os nossos dias. Tem muitas maneiras de você cultuar a Deus e cada um tem uma ideia de cultuar e cada um quer fazer do seu jeito, e as pessoas hoje confundem muito a emoção com a glória de Deus, a visitação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. Nós vamos falar muito nos nossos dias hoje, por exemplo, em Pentecostes, né? Vamos fazer um Pentecostes, mas o Pentecostes ele começa com oração. O verdadeiro Pentecoste, corpo, comunhão, ele começa com busca, né? Com santificação. É o sacerdote. Começa com sangue, com sacrifício, você rememorando que é Jesus, que o culto que você presta é porque ele te proporcionou isso, mas é a sua vida santificada, lavado com água, vestes novas, e aí começa o seu culto. Então, o culto não é o culto daquele que se apresenta de qualquer jeito. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, transformados pela palavra de Deus, para prestarmos um culto agradável a Deus, conforme Deus ordenou. E quando você hoje vai prestar um culto, você tem de saber que o culto ele é profético. O culto é profético. Não é o que eu quero oferecer, não é o culto que me emociona.
Não é o culto que eu saio da igreja dizendo assim, olha, gostei muito desse culto foi ótimo, cantamos a beça, nós pulamos, nós gritamos, me arrepiei todo, olha, tinha um cantor maravilhoso, tinha uma banda maravilhosa. Tudo certo, mas isso é o culto que agrada ao homem. E as pessoas se esquecem, culto, o nome já fala, o culto é a Deus, não é ao homem. Não adianta eu ficar maravilhado e Deus não está presente. E às vezes o culto se torna isso, alguma coisa que agrada a todos, né? Aquela coisa sensacional e tudo mais, mas que não agradou a Deus, que é o destinatário do culto, da adoração. Isso tem uma passagem bíblica que nós vamos analisar mais para frente, mas só a título de exemplo aqui que fica muito claro. É quando os filhos de Eli foram para a guerra com os filisteus e eles levaram a arca. Aí tinha a arca. A arca era o quê? Está aqui, ó. Você vai encontrar aqui em Levítico a arca. Era o símbolo da presença de Deus, que estava lá no lugar santíssimo. Deus se revelava sobre o propiciatório, que era o que cobria ali a arca. E eles levaram. E gritaram. E eles gritaram e festejaram tão alto, porque a arca estava ali, que os filisteus disseram, Deus desceu no meio do arraial deles e nós estamos perdidos. Mas não, eles foram derrotados, foram envergonhados, foram humilhados e a arca foi levada. Isso é a mesma coisa que quando o culto é o culto que Deus quer, a glória de Deus se manifesta. Agora, não adianta você prestar um culto onde os símbolos estão presentes, né? Tem Bíblia, tem cântico, tem pregação, tem os símbolos, mas as pessoas até acham, né, como os filisteus acharam, Deus desceu no meio deles. E Deus não estava ali. Por quê? Porque os filhos de Eli eram sacerdotes com vestes imundas, profanaram o sacrifício. Aqui é o sacerdote. E os filhos de Eli eram sacerdotes que não estavam fazendo conforme Deus ordenara. Deus ordenou uma coisa e estavam fazendo outra. E muitas vezes hoje as pessoas estão fazendo essa festa com a arca até. Com os elementos presentes. Com os elementos presentes, com aquilo que a Bíblia diz, com um monte de coisa. Tem cântico, tem pastor, tem pregação, tem um monte de coisa. Mas tem oração lá, né? Mas o fariseu orava também. Mas não é o culto que agrada a Deus. E o culto, e tudo que agrada a Deus é aquilo que Deus ordena. Deus está vivo. Jesus está vivo. O culto é para Ele. E Ele estabelece o que é o culto. Então você precisa saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da igreja, da sua igreja? E Ele vai falar. E você vai fazer um culto com dons espirituais. O culto que Deus quer, o que Deus estabeleceu. Não adianta eu entregar uma mensagem linda aqui hoje, digamos, né? Entregar uma mensagem de ânimo, né? Hoje está muito em moda, está muito em moda, quase de autoajuda, né? Coach espiritual. Vai que dá, tudo certo. E num momento onde Deus está querendo, uma palavra às vezes, de um conserto para a igreja. De uma mudança de vida? Qual é o culto que Deus quer? O que Deus quer para hoje? Não, hoje Deus quer falar com o povo dele, mas Deus quer um conserto com o povo. Aí eu vou lá e entrego o que Deus não estabeleceu. Esse não é o culto que Deus quer. E hoje ainda, Deus é o Senhor. Né? E o Senhor Jesus disse que Ele falaria conosco, que Ele se revelaria a nós. Então o culto que agrada a Deus é quando nós queremos saber, Deus, eu sou servo, eu sou sacerdote pelo sangue, eu sou sacerdote pelas vestes que o Senhor me deu, mas eu mesmo, eu não sou nada. Senhor, o que o Senhor quer? E Paulo fala, o evangelho que eu preguei não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, eu preguei revelação. Porque eu aprendi do Senhor o que eu ensinei. Então, às vezes nós estamos pregando, falando, fazendo um culto que não é o que Deus... E nós não estamos aqui formatando nada, não. Nós estamos dizendo a todos, busque a Deus, Deus quer falar, Deus quer se revelar, Deus quer dizer para você o que Ele quer. E o que é agradável a Ele é nós fazemos a vontade dEle. É servos de Jesus Cristo, como os apóstolos tantas vezes se identificaram. Paulo, servo de Jesus Cristo, João, servo de Jesus Cristo. O não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Glória a Deus. A gente vê aqui, o capítulo 9 passa a ser a rotina, podemos dizer assim, do sacerdote. Aquilo ali era o trabalho dele. Então ele foi chamado, ele foi lavado, ele foi vestido,
Ele foi marcado com o sangue e agora ó, você vai ministrar por você e pelo povo. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, é a mesma coisa. A nossa vida é isso. O Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. E isso é a nossa vida. Não é lá na igreja apenas. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é passeando, é na rua. Nós somos sacerdotes. E a nossa vida precisa de ser agradável a Deus. Agradável a Deus. O culto é o nosso momento, é o ajuntamento da igreja, é aquele momento que Deus estabeleceu, preparou para nós. E quando nós alcançamos no culto aquilo que o Senhor quer realmente, é maravilhoso. É maravilhoso. E às vezes a gente fala assim, eu não gostei do culto hoje. Eu não tenho que gostar do culto. Eu tenho que cultuar, né? O Senhor é que... É prestar culto a Deus, diz assim, né? José diz assim, se o Senhor se agradar de nós, né? Se o Senhor se agradar de nós, então o culto é isso. Ou seja, o Senhor olhando, não foi esse o culto que eu estabeleci, esse foi o culto que eu revelei. Então a gente vê todos os elementos ali no livro de Levítico presentes hoje através do Espírito Santo, guiando a nossa vida. Eu lembro de um irmão que ele estava num passeio, numa pousada aqui no Espírito Santo, no norte do estado aqui, e na sexta-feira ele foi fazer um culto no quarto da pousada. E uma pessoa da pousada ouviu os louvores, ele cantando com a família, com o filho ali, e ali o Senhor alcançou aquela vida. Por quê? Né? Então ele foi sacerdote ali, ele entrou na presença de Deus e a glória de Deus desceu ali, e aquele que ouviu, ele foi visitado pelo Espírito Santo, aquela pessoa que ouviu, e acho que até começou um trabalho lá na casa dessa experiência, hein? Foi uma experiência, num passeio. Então, ele exerceu o sacerdócio dele ali, ele foi chamado, Deus o capacitou. Então, isso é maravilhoso. Essa é a nossa vida, né? E esse momento nosso na igreja, ele é maravilhoso. E a gente precisa estar atento a isso para que isso não vire uma rotina. Para que isso não seja algo automático, para que, né, aquilo ali tem que ser, eu estou indo... Perca o valor, né? Exatamente, eu tenho que entender o que é aquilo ali. Quando eu me preocupo com aquilo ali, olha, vai ter um culto agora, a igreja vai estar com os membros ali, vai ter visitantes ali, e qual o testemunho que vai ficar? Diniz falou do testemunho no início, né? Ele fazia por ele e pelo povo. Você citou no início, todo mundo que olhava para ele via, ali tem um sacerdote. Por quê? Por aquilo que Deus orientou que ele vestisse. Então, para nós é a mesma coisa. Quando os discípulos estavam indo para Jerusalém e eles chegaram em Samaria, eles olharam para ele assim e disseram assim, esses têm o aspecto daqueles que vai para Jerusalém. Isso é maravilhoso na nossa vida. Qual é o nosso aspecto? É de sacerdote? É daquele que foi chamado, capacitado por Deus para ministrar diante dele? Independente de onde ele esteja, seja no trabalho dele, seja na família dele, na casa, seja num passeio como essa, né? Então, a gente precisa entender isso, e quando nós alcançamos isso, e no culto principalmente, como o Diniz colocou, quando o culto é profético, quando é aquele que Deus estabeleceu para aquele dia, é o que você leu aqui, e a glória do Senhor vos aparecerá. E quando ela aparece, quando ela é manifesta, quando ela desce, aí é maravilhoso, é glorioso para quem está ali, e o nome do Senhor é glorificado, né? Porque essa presença da glória do Senhor é tudo que o homem perdeu no Éden, né? Então, em cada culto, em cada momento de obediência, vem a glória do Senhor e completa a nossa vida. O pastor Diniz falou assim, fui para o culto e não gostei do culto. O culto, ele é o encontro da nossa alma com o Criador. Então, a nossa alma, ela se satisfaz com a revelação, com a vontade de Deus. A nossa mente é outra coisa, ela se satisfaz com livro, com estudo, com outra coisa. Mas a alma,
que precisa de salvação, ela se satisfaz com a glória do Senhor presente, né, pastor Diniz? Aqui o texto, ele encerra o capítulo 9 falando da manifestação da glória do Senhor. Como o pastor Fernando colocou, e nós viemos falando aqui, quando você faz o culto que agrada a Deus, o resultado é que a glória de Deus é manifesta. Mas veja que coisa interessante. Fernando falou que Deus nos colocou por bênção. Você é sacerdote no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, onde você anda, Deus te colocou ali por bênção. Suas vestes são diferentes, seu falar é diferente, seu proceder é diferente. Você tem uma bênção sobre você. Mas tem uma coisa, vamos falar aqui do culto, né? Especificamente. O culto que agrada a Deus. É verdade que a nossa vida é o culto racional. O culto não é só na igreja. Nossa vida é um culto a Deus, porque nós vivemos de acordo com a vontade dele. Então a sua vida é o culto racional. É um culto sem lógica. Eu vou na igreja fazer uma adoração e colocar nos lábios palavras que não expressam a verdade que está no meu coração. Aí aquela história... Tem que servir o Senhor com entendimento. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto verdadeiro é o culto do coração que está perto do Senhor. É o culto que ele é continuação. Eu vou na igreja prestar um culto, mas na minha casa eu estou prestando um culto, na escola eu estou prestando um culto, no trabalho eu estou prestando um culto a Deus, com o meu testemunho, com a minha vida, com o meu desejo de ser agradável a Ele. Não é na hora do culto, é o dia todo ser agradável a Ele, ter comunhão com Ele, né, que é maravilhoso. Mas a glória de Deus, você pode entrar, e aqui era o caso, né, se olhar para Arão, olhar para os filhos de Arão, dizer, coisa linda, olha as vestes dele, olha só o sacrifício. Foram escolhidos, né? Foram escolhidos, olha lá, e todo mundo, todo o povo podia ver. Mas eles entravam lá dentro e viam os mistérios, eles foram chamados para ver os mistérios de Deus. E quando eles saíam lá fora, eles podiam falar com o povo dos mistérios, do que eles viram e que o povo não podia ver. É o que nós fazemos hoje no nosso local de trabalho, na nossa casa, aonde nós vamos proclamando a glória de Deus manifesta a nós. Mas aqui tinha uma coisa gloriosa, que estava ao alcance de todos. Quando ele oferece o sacrifício ali e ele abençoa o povo, o fogo desce, consome o holocausto e o povo viu ali a glória de Deus. E o povo se maravilhou. E para nós o que importa é isso. Às vezes você vai num culto e você chega lá no culto, digamos lá, tá Douglas lá no culto, né? Imponente, conhecedor da palavra, e tem conhecimento, estudioso, um rapaz preparado. E você pode até sair dizendo assim, rapaz, que coisa, olha, o Douglas prega bem, hein? Que coisa, que culto. Olha, tem um grupo de louvor na igreja de Douglas, cantam muito. E tudo isso é bom, tudo isso é bonito. Mas quando a glória de Deus se manifesta, isso não é nada mais. Você não está vendo mais Arão, você não está vendo mais o filho de Arão. A glória de Deus se sobressai sobre tudo. Glória a Deus. O pastor ele tem obrigação de ser uma pessoa que se prepara, que tem conhecimento bíblico, que tem... O grupo de louvor deve ser um grupo bom, nós temos que oferecer a Deus o melhor. Mas nada disso se compara à glória de Deus. Maravilha. E às vezes a pessoa chega, eu já até ouvi gente dizer para mim... com todas as minhas limitações, de você chegar e alguém depois no culto dizer, pastor, que culto maravilhoso. E eu sempre, às vezes não por educação, eu não falo com a pessoa, mas eu pergunto para mim assim, quantos foram curados? Quantos foram libertos? Quantos foram salvos? Quantos foram para batizar? Quantos foram transformados pelo poder de Deus? E isso, pregação bonitinha não faz. Você pode ter um bom discurso, não faz. Só quem faz isso é o poder de Deus, a glória de Deus. Se a glória de Deus não se manifestar, as pessoas podem sair achando tudo lindo, tudo extraordinário. Mas o que faz a diferença é quando o povo vê a glória de Deus. E Deus nos chamou para sermos sacerdotes, para levarmos o nome dele, para proclamarmos a glória do Senhor. Mas as pessoas precisam de mais do que palavras. Elas precisam de uma experiência com o poder de Deus. E o poder é de Deus. E isso só vai acontecer no culto, se o culto for o culto agradável a Deus. Glória a Deus. Isso que o Diniz falou se comprova na última frase, né, do capítulo 9. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Ou seja, se derramou perante o Senhor. Né? Júbilo. Glória a Deus. Olha... encerrando esse episódio, para você que nos acompanha, fica este convite para juntos vivermos uma experiência com o poder de Deus.
que os nossos cultos sejam cheios da presença do Senhor e que Deus tenha a liberdade para nos conduzir em todos os momentos. Bom, um capítulo maravilhoso, encerrando com a glória de Deus se manifestando, o povo glorificando como nós estamos aqui também. Glória a Deus. Quero deixar aqui um abraço fraternal mais uma vez aos pastores. A glória dele. A glória dele, a glória dele. Glória a Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.